Boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar a live sobre hermetismo, nossas práticas, um pouquinho da história, falar um pouquinho sobre o Covid-19. Eu quero deixar claro que não tenho nenhuma pretensão de esgotar o tema acerca hermetismo. É um tema que a gente deveria falar talvez algumas vidas sobre isso, mas tenho a intenção aqui de trazer alguns pontos de clareza sobre a história do hermetismo, sobre algumas práticas e como a gente pode se beneficiar desse processo nessa época tão delicada da nossa existência, né? Eu vou convidar um grande irmão, um grande amigo, que é responsável pelo canal do Conhecimento Oculto. Ele vai me ajudar durante essa live. Vocês estão vendo que ali ao fundo tem alguns livros, né? E para a gente poder começar numa egrégora de tranquilidade, eu vou convidar todos vocês a fazerem só um momento de parada e vamos fazer uma pequena leitura de um pequeno trecho, tudo muito pequeno para poder a gente conseguir atender nesse período, né, tão curto, um trechinho do Poimander. Então, no primeiro momento, aqueles que estiverem aqui, convido vocês a fazerem uma respiração profunda, sentirem seus corpos, conectarem-se com o que há de mais sagrado em vosso interior. Aqui é um espaço de elevação da consciência, de busca da luz maior, de ascensão do ser. O objetivo aqui não é fazer nada mundano, mas sim trabalhar na egrégora do sagrado. Então, meus irmãos, façamos uma pequena leitura do final do Poimander, tá? Que eu acho que é uma leitura que cabe para a gente abrir essa live. Depois eu vou convidar o Frater Roberto Carrion, do Conhecimento Oculto, e vamos começar de fato. Senhor, recebe os puros sacrifícios em palavras que te oferecem uma alma pura, um coração dirigido para ti, inexprimível, indizível, tu que somente o silêncio nomeia. Eu te suplico que nenhuma queda me frustre, da parte do conhecimento que pertence à nossa essência. Atende-me essa prece e preenche-me de potência. Então, iluminarei com esta graça os que permanecem na ignorância, meus irmãos, teus filhos. Sim, eu tenho fé e testemunho. Eu vou para a vida e para a luz. Tu és bendito, Pai. Aquele que é teu quer te ajudar na obra de santificação, segundo o que me transmitiste em potência. Esse é um pequeno trecho do Corpus Hermeticum, que está aqui atrás, aqui. Tá? Essa edição aqui é da década de 70, e ele finaliza o texto do Poimander. Então agora vamos iniciar falando um pouquinho de história. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Como é que Boa você noite, está? pessoal. Tudo tranquilo. Com essa grande responsabilidade aqui, né? De dividir esse espaço com você. Que maravilha. Estamos juntos aqui nesse processo. Eu vou fazer um panorama um pouquinho histórico sobre o hermetismo, tá? E a gente vai falando um pouquinho sobre a história. E o Frater Roberto, que cuida do canal do Conhecimento Oculto, vai estar fazendo algumas observações, né? Muito se fala sobre o hermetismo e é preciso dizer que muito do que é dito sobre o hermetismo hoje não é que não posso usar a palavra errado, mas digamos que tem alguns conceitos que estejam um pouco perdidos, né? Muitas pessoas acreditam que ele remete ao Egito Antigo, uma vez que a gente tem a figura de Tote, né, já no Egito, e a partir dali, devido a uma grande influência espiritual do Egito Antigo sobre os gregos e todos os povos da região, principalmente os gregos, né? A gente tem aí um processo de iniciação de muitos gregos. Inclusive, eu tenho um livro genial que tem o rito que é a iniciação de Platão
ao modo egípcio. Para quem conhece os dramas da Rosa Cruz, da maçonaria, ele é um drama iniciático, né? Então, muitos dos gregos foram iniciados no Egito, né? E por isso a gente vai entender por que se acredita que o hermetismo vem do Egito Antigo, né? Tote, que esse deus, né? Ele teve um filho, segundo os gregos, chamado Agathodemon, e esse, por sua vez, teve um filho chamado Hermes Trismegisto, né? Que foi conhecido como Hermes Trismegistus, que posteriormente foi conhecido e englobado na Roma por Mercúrio, né? Então, essa origem do conhecimento egípcio, ela vem, em primeiro lugar, de uma escola filosófica, de um sol que brilhou durante o século XIV a.C., se eu não me engano, que foi Akhenaton, e que conduziu, né, uma consciência em relação ao monoteísmo, não à unificação de um Deus no sentido, mas a ideia de que todos os deuses seriam um só, representados naquele tempo pelo disco solar, conhecido como Aton. Então esse faraó, que se chamava Amenhotep IV, só um segundo, meus irmãos. Esse faraó mudou seu nome para Akhenaton, adorador de Aton. Aton seria essa simbologia, né, do deus solar, e construiu a cidade de Amarna, ou Akhetaton, né, que é a morada de Aton, a morada de Deus. A partir do Egito, a gente chega aos gregos, né, que tem uma influência fortíssima do pensamento... Bruno, Pode falar? eu queria só pontuar algumas coisas em relação ainda no Egito, porque o Sim. processo, ele é, além de tudo que você falou, ele realmente, a gente pensa que aconteceu tudo muito rapidamente, mas isso é um processo que leva um certo tempo. Sim. Para que a gente que acaba estreitando a linha histórica, mas as coisas acontecem de uma maneira bem espaçada. E dentro do que a gente entende como hermetismo e falando do Antigo Egito, a gente sabe que o Antigo Egito ele viveu vários períodos, então, como o Frater falou, se tem um período em que ele, entre aspas, entre várias aspas, seria monoteísta, e depois panteísta e etc. Mas quando a gente realmente começa a entender os mitos que mais repercutiam dentro do Egito Antigo, que era o de Hermópolis, a gente percebe que as duas coisas estão bem condensadas, já que se existia uma emanação, e dessa uma emanação a gente tinha outros 8 pares de deuses que construíram toda a realidade, que é o que a gente chama de tradição ogdoática, né? Que é muito que está no corpus hermético, remete muito a isso. É claro que a gente vai conversar sobre essa questão histórica, e ao longo desse período a própria narrativa ela acabou ganhando uma roupagem cristã, já que o contexto da época em que esses textos vieram à tona, a gente já começava a viver um pouco desse cristianismo, e algumas coisas em tradução receberam um nome diferente. Já o que a gente entende como nous, ou inteligência suprema, acaba sendo trocado o nome para Deus, e aí a gente acaba remetendo o hermetismo como uma tradição cristã ou gnóstica, que na verdade é mais um movimento que acontece em paralelo com o cristianismo, o gnosticismo e o hermetismo, cada um acontecendo de maneira... Tem suas raízes similares, né? Tem suas proximidades, mas eles são 3 movimentos que têm algumas particularidades. Óbvio que todos vão levar para o mesmo ponto, porém eles têm 3 particularidades. E é importante a gente falar disso, a gente vai chegar ali no ponto, a gente vai nessa viagem histórica que vamos fazer, a gente vai chegar nesse ponto onde tudo se mistura, né? Exatamente. Que é ali em Alexandria, que é quando a gente vai ter o corpus hermético, né? O nascimento dessa obra que a gente conhece como hermetismo. Então, isso que o Frater Roberto falou é muito importante, porque quando a gente pensa em Egito, a gente tem que pensar em 5.000 anos de história. Pensem que na nossa era aí, né, a era cristã, tem 2.000 anos apenas. Então vocês conseguem conceber o que foi 5.000 anos de história. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então quando a gente passa pela Grécia,
Estou botando meus slides aqui super modernos. Quando a gente chega na Grécia, a gente tem essas escolas filosóficas e místicas, escolas de consciência, onde se estudava também a ciência, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí a gente tem grandes iniciados ali, né? Então a gente tem uma obra, por exemplo, do Plutarco, que vai falar sobre os mitos egípcios, a gente tem Platão, a gente tem Pitágoras. Pitágoras, né? Cada hora que a gente fala de um tema, me dá vontade de pegar um livro aqui na estante e mostrar para vocês. Muita coisa. Mas a gente passa por esse momento da Grécia e ali, logo depois do auge grego, né, a gente vai chegar no ponto que é onde aconteceu essa mistura que o Frater falou, que foi Alexandria. Alexandria foi um polo, né, um verdadeiro polo do saber ali durante os primeiros séculos da nossa era. E ali grandes pensadores de várias correntes se uniram em escolas de estudos filosóficas. A grande biblioteca de Alexandria né, ficou conhecida. Todos nós já devemos ter ouvido falar. Se você não ouviu falar sobre a biblioteca de Alexandria, pesquise pelo menos a história para você poder saber. E em Alexandria a gente tem essa miscigenação, inclusive essa incorporação de Tote, egípcio, à ideia grega do Hermes. É ali que acontece de fato essa miscigenação e o Hermes ganha o título de Trimegisto, né? É ali que o Corpus Hermeticum nasce, que é a principal obra hoje do hermetismo, gente, apesar de... E aí eu vou... Temas polêmicos, tá, meu irmão? Posso falar um? Pode falar. Muitas pessoas elas acreditam que o Kybalion é um livro muito antigo, ou então acreditam que ele é a base do hermetismo. E é importante a gente salientar que o Kybalion é um livro muito novo, ele é de 1908, dá 112 anos, né? E é um livro que ele tem muitas questões que a gente tem que pontuar e ter muito cuidado. Então, o Corpus Hermeticum, que é aquele livro que está ali atrás, deixa eu pegar ele para mostrar para vocês. Aí, essa é a edição mais nova, que é a edição da Polar, que o Frater está mostrando ali. Essa edição é a edição muito boa, muito completa. Eu ainda, infelizmente, não adquiri a minha. Né? Quem quiser mandar de presente para o Frater, né? Se alguém quiser me mandar de presente, a gente pode fazer alguma permuta, o que eu puder oferecer, eu agradeceria muito. Então, o Corpus Hermeticum, que é a principal obra da Hermética é a biblioteca dos textos herméticos, tá, meus irmãos? Então, o Corpus Hermeticum é a obra mais consistente e que reúne mais elementos do que a gente vai conhecer como hermetismo. E é a obra que vai trazer o hermetismo de volta lá no século XV. Aqui a gente está no século II, tá? E a gente vai lá para o século XV, e ele vai ser o que vai trazer Hermes de volta à tona. Deixa eu só pontuar duas coisas, por favor. Em relação ainda em Alexandria, antes para a gente pular para o século XV. Sim. É importante salientar, como o Frater disse, que Alexandria foi um caldeirão cultural e que esse caldeirão cultural a gente percebe que, na verdade, Hermes, a gente entende de maneira mítica, como o Frater falou, mas de maneira histórica é muito difícil de se traçar se de fato foi uma pessoa ou não. Alguns autores o colocam como uma figura mitológica mesmo, o Hermes Trismegisto, né, falando do Hermes Trismegisto, como uma figura mitológica. Outros colocam como um grupo de pensadores e que utilizavam o nome de Hermes. Uma escola de pensamento, né? Uma escola, exatamente, uma escola de pensamento. E é importante salientar que dentre essa mistura entre o Egito, parece até a música do El Chan, mas entre o Egito e a Grécia, na verdade muitos pensadores gregos iam para o Egito, estudavam e voltavam para a Grécia e disseminavam conhecimento. E isso acontecia de maneira muito isolada com alguns pensadores e depois isso se torna uma prática comum, como se fosse algo que, assim, para você estudar, você tem que ir para o Egito e depois você volta para cá para colocar as coisas em prática. Então, vários pensadores foram pioneiros, como Pitágoras, o Frater falou Platão, a gente tem outros pensadores também,
Plotino também ele é muito importante para o hermetismo, porque o hermetismo ele vai sendo construído ao longo dos períodos. A gente pode até falar que existem tipos, não tipos, mas que existem, vou colocar até dessa forma, tipos de hermetismo: o hermetismo antigo, o hermetismo da Renascença, o hermetismo do século XIX e o hermetismo que a gente entende hoje, que é muito parecido com o do século XIX. E Hermes é uma figura tão intrigante que existem, até dentro da própria religião e da própria cultura islâmica, existe a figura do Hermes, inclusive como um profeta, que ensinou Sim, Maomé. eu vou falar dele, calma, não dá spoiler não, Frater. Calma que a gente vai chegar lá, a gente não vai pular de Alexandre no século XV, não. Eu pensei que você ia fazer isso, eu já estava preocupado. Não, olha só, vamos passar aqui primeiro pelos neoplatônicos, então aí a gente vai chegar nos árabes. Perfeito, ótimo. Foi perfeito o Frater Roberto ter trazido esse ponto, porque os primeiros cristãos, tá? Santo Agostinho, inclusive, leu parte do Corpus Hermético, ele teve acesso, né? Então, os primeiros cristãos, as escolas neoplatônicas também trataram de Hermes e acabaram incorporando esse pensador. Hermes foi sendo incorporado. Eu acho que ele foi considerado um santo no cristianismo primitivo também. Exato. Então, ele foi sendo da igreja. Ele foi sendo incorporado à medida que as eras foram passando. E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o Eduardo Churré, que foi um dos caras que ajudou a consolidar aí a filosofia perennis, a ideia de uma linha contínua, que não foi bem assim. Mas é importante a gente pensar que os conceitos herméticos, e ali, quando a gente fala de corpus hermético, a gente está falando, que nem o Frater falou, a gente vai usar palavras como nous, que vem da filosofia platônica, né? Extremamente conhecidos pela filosofia platônica, né? Então, no neoplatonismo, no século VI, a gente ainda tem uma influência de Hermes. E aí, essa influência ela é passada para os árabes. Perfeito. Meus slides super modernos aqui, meus irmãos. Então, e aí, lá, inclusive, ele foi conhecido como Idris Hermes, né? Eu vou até ver se eu acho aqui a imagem para ir mostrando o pessoal. Boa. E uma coisa que é muito importante é que a Tábua Esmeraldina, a Tábua da Esmeralda, esse texto tão conhecido entre nós ocultistas que são buscadores, ela provavelmente foi escrita ali no século VI e inspirada em Apolônio de Tiana. Mas tem uma história, né, que conta que o Apolônio ele descobriu o túmulo de Hermes e lá ele estava segurando a tábua de esmeralda. O Apolônio de Tiana é esse aqui, ó. Pronto, perfeito. Esse é o livro da Rosa Cruz, né, Frater? Esse livro é muito bom. A gente vai falar dele no final, né? Vai indicar. Sim. Então, e essa história, e para quem conhece os manifestos Rosa Cruzes do século XVII, e tem as bodas alquímicas do Christian Rosenkreuz, vai perceber que existe como se fosse uma inspiração na história de Apolônio de Tiana, tá? Apolônio de Tiana é uma figura muito importante para o ocultismo também. Considero que todo ocultista deve buscar, pelo menos, conhecer um pouquinho dessas figuras que carregaram o Archote. O Archote, para quem não conhece, é uma tocha simbólica, né? Uma tocha, não só simbólica, mas é uma tocha que representa a luz da iniciação que foi transmitida através dos tempos, né? Então, é importante que a gente entre em contato com essas pessoas, e ali a gente tem os árabes, nesse momento que eles entram em contato com a filosofia hermética, e eles entram em contato com o desenvolvimento da alquimia, e eles têm um período de dominação ali por parte da Europa, ali na Península Ibérica. Na região ibérica, na Península Ibérica, né? Nesse momento, então, em que os árabes estão ascendendo a sua filosofia, inclusive eu recomendo muito a um filme muito divertido para a época de quarentena, que é aquele O Físico, que ele muito é um romance, baseado no romance. Minha esposa adora. É muito bom. E aí a gente entra na Idade Média. Deixa eu só fazer uma pontuação, Prata. É que o Hermes, dentro ainda do que a gente fala do Islã e dos árabes, tem 3 figuras do Hermes, como eu tinha comentado. Tem uma figura pré-dilúvio do Hermes, que seria mais ligado ao Egito.
Aí tem uma figura pós-dilúvio, que seria um mestre do Maomé e desses grandes pensadores, e depois teria o Hermes Trismegisto, que é o que a gente conhece, que está mais recente para a gente hoje. Inclusive aquela imagem famosa dele iniciando Moisés. Tem uma eu imagem... estava procurando nesse livro, eu não achei. É a imagem de capa, se eu não me engano, da Wikipédia. Então, assim, qualquer pessoa que queira ver essa imagem, ela é uma imagem ela é da Idade Média, tá? Ela não é uma imagem... Ela é uma imagem da... Tá aqui, achei. Ela é do ano de 1488, do século XV. Ela é uma obra atribuída a Stefano de Giovanni. E ela representa Hermes iniciando Moisés, porque Hermes seria essa figura, esse grande iniciador, através da história, de todos esses grandes mestres, né? Então, tá aí um ponto, né? Desculpa, meu irmão. Comentaram aqui que Apolônio de Tiana foi bem antes de Cristo. Se eu não me engano, na verdade, ele foi contemporâneo a Cristo. É tanto que ele fazia milagres e alguns colocam que a construção do Cristo, do Jesus Cristo, pode ter sido inspirada no Apolônio de Tiana, ou o Apolônio de Tiana foi inspirado na figura do Jesus Cristo. Porque quem quiser perguntar também ao longo da live, pode ir perguntando, que eu vou fazer a mediação aqui junto com o Frater, para a gente respondendo as perguntas ao longo do processo. Mas aí é importante falar que quem traz a alquimia para a Europa são justamente os árabes. E a tábua de esmeralda chega para os europeus através dos árabes. E isso é interessante porque às vezes a gente pensa que já vem tudo prontinho, já recebe aquilo pronto. E na verdade o hermetismo, quando a gente vai estudando, ele na verdade não é que ele seja toda a filosofia perene, mas ele é um grande fio condutor para uma filosofia perene, é um grande aglutinador da filosofia perene. Ele ensina, pelo menos na minha perspectiva, ele não é a filosofia perene em si, mas um fio condutor para aglutinar outros movimentos, outros conjuntos de pensamento que são importantes para a formação de uma filosofia perene, que assim a gente pode remontar essas raízes que a gente conseguiu chegar até agora no Antigo Egito, mas a gente sabe que muito provavelmente isso veio de muito antes, mas o que a gente tem mais consolidado é o Antigo Egito. Sim. E, meus irmãos, aqueles que estiverem aqui conosco, que quiserem fazer perguntas, podem ir fazendo no chat. Eu não consigo acompanhar tudo, mas eu tô acompanhando. O Frater Roberto ele vai anotando, então no final a gente vai usar essas perguntas. E aí, só fazendo um adendo, vamos sair um pouquinho do hermetismo, mas só aproveitar sobre a formação de Cristo, né? A figura de Cristo, tivemos vários movimentos espiritualistas durante aquela virada. Apolônio de Tiana, se eu não me engano, foi no primeiro século I, ele é contemporâneo de Cristo, tá? Ele não foi muito anterior, não. A gente tem o mitraísmo, a gente tem os essênios, a gente tem várias correntes ali que vão depois ser aglutinadas para formar o novo cristianismo, que vai dar origem à Igreja Católica, que vai ser o que muitos vão considerar o cristianismo, né? Que vai deixando o cristianismo esotérico de lado, e por isso que eu sempre sou muito reticente quando as pessoas... Eu falo assim, muitos ocultistas, às vezes, eles não compreendem a diferença entre o cristianismo esotérico e o cristianismo... vou tentar falar de uma forma educada, mas assim, o baixo cristianismo, né? O cristianismo de massa é o termo que melhor... Exatamente. Que a gente encontra. Como religião institucionalizada, né? Exato, que em Constantino. Então, existe esse sincretismo para a formação da figura do nosso Cristo. E quem conhece as chaves aí da iniciática sabe o que significa o Cristo, né? Mas, enfim, voltemos aqui ao hermetismo. Foi só um parêntese sobre o cristianismo, né? Deixa eu só responder a pergunta do Jorge. Ele pergunta os primeiros registros históricos de Tote. Se eu não me engano, é um túmulo é um sarcófago que ele cita o livro dos mortos e tem o livro de Tote, se eu não me engano. Eu não vou te dar a certeza porque estudar Egito, meus irmãos, é estudar uma difícil. vida. Né? É muito difícil. Mas assim, a gente não é, nem eu nem o Frater somos especialistas, né? Somos estudantes, somos curiosos, a gente estuda por curiosidade mesmo, que faz parte do nosso caminho iniciático, mas o que eu posso falar, Jorge, é que o principal mito de criação do Egito, que é o que está em Hermópolis, que é o que na verdade que mais se tem, pelo menos datado e etc., o próprio Tote ele já era uma figura muito importante,
É tanto que o Totti, ele é o verbo, para quem está familiarizado com a linguagem do cristianismo, ele é o verbo Sim, de Ra, se eu não me engano, o verbo de Ra. Então é ele que seria o que a gente considera como o Espírito Santo, ou o verbo, ou a ação, ou o sim. poder de Deus. O Então o Totti, ele escriba. está o escriba, então quem realmente civilizou a humanidade, quem trouxe o conhecimento, um Prometeus para a humanidade seria o Totti. Então ele é uma figura importante e ele está desde os primeiros mitos de criação do Egito. Mas se te passar uma data exata, eu nem arrisco porque eu não sou acadêmico. Esse caso aí, falar exatamente as É, citações de Totti, a gente poderia depois buscar, mas uhum. se eu não me engano, tem algumas citações, são alguns sarcófagos que foram encontrados, que são os mais antigos. Para quem E aí, tiver interesse, tem no Corpus Hermético, na introdução, tem um material muito bom nessa parte histórica. A introdução do Américo Sommerman. vamos falar agora de Idade Média, para a gente poder ir começando a tentar finalizar essa parte histórica, porque a gente tem que trazer ainda um pouco de prática, né? E essa questão, para lidar com essa questão atual. Então, quero tentar condensar isso. A Idade Média, meus irmãos, ela é um período muito longo, ela dura 1000 anos na Europa, né? Ela começa ali com a baixa Idade Média, com a alta Idade Média, depois a baixa Idade Média, do século V ao século XV, um período conhecido como Idade das Trevas, onde todo conhecimento que não estava vinculado à Igreja de Constantino, ele era considerado um conhecimento herético. E foi nesse momento aí que a gente tem o início das perseguições religiosas. Perseguição religiosa na história é uma coisa comum, tá, meus irmãos? Então, Comum. assim, cristãos foram perseguidos e mortos. Depois eles perseguiram e mataram. E assim vai a história da humanidade, porque isso se Todo trata de mundo. nível de consciência, isso não se trata de profissão de fé. Tá? Então, nível de consciência é que conta. E aí eu fiz uma observação aqui na Idade Média, que é essa obra aí que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Picatrix, que ele chega na Europa por volta do século XII, também através dos árabes, né? E é ele que vai começar a dar o renascimento da magia na Europa de uma forma mais organizada. A magia estava muito ligada durante esse período medieval. Existiam práticas, mas muito desorganizadas e muito intuitivas, ligadas às tradições da bruxaria, né, que a gente chama de baixa magia. Não é que ela é inferior, é porque são níveis diferentes de trabalho, tá, meus irmãos? Eu não vou entrar aqui porque. Mas entendam, Aí é podem uma falar. discussão inteira. Exatamente. A gente pode fazer uma live um dia sobre isso. E aí, durante esse período da Idade Média, a gente tem tudo é muito escondido, tudo é muito secreto, porque qualquer coisa podia te levar para a fogueira, qualquer coisa você podia ser considerado herege, e isso se perpetua, mesmo depois do renascimento do hermetismo. E a gente vai ver ali quando a gente chegar no. Vamos chegar logo, né? Que é o neoplatonismo, né? O Eu novo vou só falar que neoplatonismo o Picatrix ele é importante para a construção da magia ocidental como um todo. como um É todo. um livro assim que é uma pedra angular e ele condensa muito do que tinha também na. Ele, se eu não me engano, ele vem da Península Ibérica e ele condensa o conhecimento dos árabes, então é uma forma Isso. também dos árabes entrarem na cultura da Europa e na criação da tradição esotérica ocidental. Um livro que lança muito isso é o Picatrix. Sim, e nesse período aí, quando o Picatrix chega, a gente tem exatamente através dos árabes, né? E os árabes, como eles tinham esse domínio na Espanha, ali naquela região da Península Ibérica, ali é a porta de entrada para muitos textos alquímicos de magia, tá? A alquimia Uhum. também vai renascer através dessas O tradições. famoso São Cipriano, né? O pessoal adora. Então, o Picatrix, meus queridos, ele é uma obra, como o Frater Roberto falou, uma obra assim angular. Então, aqueles que não têm afinidade, que estejam na senda do ocultismo e não conhecem o Picatrix, entrem em contato com essa obra. E aí, durante esse período de obscurantismo, a gente tem o tal do renascimento, né? Perfeito. O momento das luzes, do renascimento do pensamento ocidental. E ali a gente tem uma volta de textos, né? Textos gregos, pergaminhos antigos que eram comprados pelos mercadores mais ricos, pelos mecenas, como Cosimo de Medici, que era responsável pela tradução, foi responsável pela tradução de muitas obras, não ele contratava, né? Ele era um grande senhor.
E aí, dessa maneira, ele estava sendo traduzido, se não me engano, eram as obras completas de Platão, e ele tinha um médico que trabalhava para ele, chamado Ficino, Marcílio de Ficino. E Prata, esse médico... Hã? deixa eu só pontuar uma coisa que o pessoal está bastante eufórico aí nas perguntas. Pedindo para a gente falar do esoterismo, pedindo para a gente falar do livro da Goetia, pedindo para a gente falar do Bode de Mendes, pedindo para a gente falar de algumas coisas. Mas só queria pontuar que tudo isso que vocês estão pedindo para a gente falar, ele nasce a partir dessa construção e dessa linha, desse fio condutor que é o hermetismo. Então isso tudo, ele é condensado mais ou menos nesse período que o Frater falou, da Idade Média. A gente percebe que existe um renascimento que resgata muito o hermetismo raiz, entre várias aspas, e que, na verdade, tudo isso que a gente conhece hoje, que vocês estão eufóricos, nasce lá no século XVIII e no século XIX, que a gente ainda vai chegar. Isso. E aí depois eu posso até fazer uma pequena observação sobre Goetia, mas assim, vamos ver se dá tempo, né? Uhum. E aí, então, isso que vocês estão ouvindo, essa live de hoje, meus irmãos, é para falar um pouquinho sobre a história do que a gente entende como ocultismo, como magia, tá? E a própria palavra hermetismo, a gente pode confundi-la com a palavra ocultismo, tá? O hermetismo é essa, como o Frater falou, é uma linha condutora. Então, no século XV, o Marcílio de Ficino estava traduzindo as obras de Platão a pedido do Cosimo de Medici, e eles recebem um manuscrito muito, muito diferente, que era o Corpus Hermeticum. Tem que se lembrar que nesse período o Egito era uma lembrança esquecida, muito apagada. A gente não tinha ainda as escavações. O que a gente sabia era o período copta ali do final, o período romano era o que havia de resquício. Então havia muita... Se hoje o Egito já é... A gente tem uma imaginação sobre o Egito nesse período, talvez fosse ainda mais aflorada, porque a gente não sabia. Não tinha sido encontrada a pedra de Roseta, que ajudou a traduzir os hieroglifos. Então, muitas pessoas fizeram trabalhos de tradução baseados nas suas visões espirituais. Então, eles traziam significados para os hieroglíficos sem saber o que eram nesse período. E ali, durante esse período do século XV, depois da tradução do Corpus Hermeticum, né? E assim, é importante falar que ele parou traduções importantes, como a de Plotino. E Plotino é um grande pensador que influenciou o próprio hermetismo. Sim, ele parou, porque o Cosimo de Médici já era velho, meus irmãos. Se ele imagina o tempo que era, a gente vive numa era muito fácil, sabe? A gente compra os livros, que eles vêm prontos na nossa língua, ou em inglês, ou em espanhol, línguas que são acessíveis pra gente. A gente vive num momento muito tranquilo, entendeu? Muito bom, é um momento de muita luz da humanidade. Nesse período aí, a gente tinha que batalhar muito pelo conhecimento. Então, Cosimo de Médici, já com medo da morte, falou, não, para de traduzir tudo, porque isso aqui a gente precisa traduzir. E manda fazer a tradução do Corpus Hermeticum. E aí, a partir dessa tradução do Marcílio de Ficino, surge a ideia da filosofia perene. Dessa ideia que já tinha sido trazida à tona lá no século VI, lembrem dos neoplatônicos lá? Ali já tinha começado a surgir uma primeira ideia em relação à filosofia perenes, ou tradição primordial. E aqui ela volta com muita força. O que seria essa tradição primordial? Seria o conhecimento que todos os sistemas... Aí agora eu vou fazer um adendo sobre... quando vocês falam de Baphomet, Goetia, magia salomônica, aí a gente vai falar de escolas, Rosa Cruz, maçonaria, a gente vai falar de sistemas. Todas essas escolas, elas têm o objetivo de alcançar um objetivo que estaria ligado à filosofia perene, essa tradição primordial, esse veio, esse rio tão antigo que vem acompanhando a humanidade através da sua história e que tem um conhecimento muito elevado ligado a ele. E aí, é importante falar que não tem distinção de Ocidente e Oriente, né? Sim, sim. A filosofia perene é a origem de todo conhecimento de todo da conhecimento humanidade. Do mundo, da humanidade, dos primeiros homens. Da África, Índia, Japão, tudo. Então, nesse período aí, no século XV, a gente tem um boom hermético, né? Muitos pensadores, como Giordano Bruno, Pico della Mirandola, que foi um dos principais alunos do Ficino,
Vai E chegar responsável também por criar a cabala cristã, né? a Cabala Cristã. A cabala cristã nasce justamente nesse período. Sim. Então, a gente tem aí o Agripa, né? A gente tem vários pensadores que vai vir um pouco depois, mas também está ali. Todos esses pensadores são influenciados pelo Corpus Hermeticum e por outras obras que tinham correntes, mas o Corpus Hermeticum foi uma obra muito... E eles acreditavam que o Corpus Hermeticum era uma obra que tinha sido escrita no Egito. O texto, aquele pergaminho que estava na mão deles, eles acreditavam que era egípcio. Então, hoje a gente tem um conhecimento que ele não era egípcio, que ele é de Alexandria, que ele é do século II, mas eles não sabiam disso, eles não tinham a tecnologia, não tinha datação de carbono, não tinha uma série de informações que hoje nós, graças a Deus, temos. Então, nesse momento, o hermetismo ele faz um boom, ele cresce ali na Europa e começa a influenciar muitas correntes de pensamento, né? E aí a gente vem para a segunda morte de Hermes, né? Que é mais ou menos ali pelo século XVII, que ele começa a cair no esquecimento de novo. Vejam que é indo e voltando, meus irmãos, o tempo todo, tá? E aí, quando que ele vai voltar de novo à tona, tá? Após o Iluminismo Rosa Cruz, todos vocês com certeza estudaram o Iluminismo na escola de vocês, né? O rosacrucianismo é uma forma a gente pode colocar em algumas aspas, que é uma nova forma do próprio hermetismo, que ele traz muito, só que dentro de uma roupagem um pouco mais cristã, Sim. mas também ele é uma outra manifestação do hermetismo. Sim. E os neoplatonônicos, eles estão ainda lá na antiguidade, mas influenciaram todo o pensamento da Europa ao longo de todos esses anos e nos influencia até hoje, influenciou as principais religiões, como o próprio cristianismo. O hermetismo está muito arraigado nos neoplatônicos. A gente vai perceber que, na verdade, o centro, a espinha dorsal do hermetismo, ele é o pensamento neoplatônico, que a gente vai perceber que isso repercute na própria Cabala hermética, que é quando a gente vai chegar daqui a pouquinho. Perfeito. Então, nesse momento que a gente tem esse renascimento aí do pensamento hermético, né? A gente vai voltar após... Só voltando, eu estava falando sobre o iluminismo. O iluminismo, todo mundo estudou o iluminismo padrão, né? E existe o iluminismo Rosa Cruz, existe um livro muito importante que é da Franz Yates, que se alguém puder escrever aí no chat para facilitar quem quiser fazer essa pesquisa, chama o Iluminismo Rosa Cruz, e ela tem um outro livro muito importante também, muito, muito importante, que é Giordano Bruno e a Tradição Hermética. Agora, de cabeça, desculpem meus irmãos, mas eu não lembro o nome. Mas ela é uma autora que trouxe à tona, apesar de ter muitas inconsistências históricas no livro dela, quando você vai fazendo uma pesquisa mais a fundo, e aí daqui a pouco eu vou falar de uma biblioteca conhecida mundialmente, né, que tem um canal para quem fala inglês, inclusive, e ela tem palestras geniais sobre história do hermetismo, tá? Mas são obras muito importantes. Então, após esse período do Iluminismo Rosa Cruz, a gente tem a ascensão ali do positivismo, né, dessa corrente, e também a gente tem a ascensão do ocultismo, né, que a gente tão conhecido por nós, com esses autores. E eu falo, a minha escola principal de estudo, quando eu comecei a estudar lá nos meus 15 anos de idade, eu comecei pelo livro Formulário de Alta Magia, do P.V. Piobi, que é um livro mais recente. E ele citava muitos autores do século XIX, e aí eu comecei a pesquisar, a estudar Papus, Eliphas Levi, Blavatsky. Então a gente clássicos. Tem ali um... Como? Os clássicos. Os clássicos, os grandes clássicos. É a era de ouro do ocultismo, é o renascimento do ocultismo ali. Então, durante o século XIX, inclusive, o Spencer Lewis, no final do século XIX, fundador da Ordem da Rosa Cruz Amorque, que é uma ordem que eu faço parte, também é uma das ordens que eu frequento. Então, a gente tem ali o florescer do ocultismo, e esses homens, eles voltam a estudar as obras que foram escritas por aqueles homens do período neoplatônico, do Renascimento. Então, a gente tem ali a Biblioteca de Hitman, tá? Se alguém puder escrever aí também, é com R, tá? Fica fácil, é só pesquisar aí no Google, que bota hermetismo em inglês e biblioteca, que com certeza ela vai aparecer. Ela fica na Holanda. Um dos meus grandes sonhos é conhecer esse local. Tá? Eles têm uma coleção gigantesca de obras, inclusive muitos, tem alguns textos... Acho que tem o da Gondendal também, né?
Eles têm muita coisa. E eles têm... Desculpa, Frater, eu não entendi. Se eles têm livros da Golden Dawn? Eu acho que eles têm os materiais da Golden Dawn, alguns tarôs, roupas, etc. Se eu não me engano, é lá na Holanda. Provavelmente. Eles têm muita coisa. É uma biblioteca muito maravilhosa, porque tem, inclusive, documentos gratuitos para quem quiser baixar, quem tem a oportunidade de estudar o inglês e falar o inglês. Eles têm muito material lá, tá? Paz profunda, meus irmãos. E aí, então, a gente chega no século XIX com essa criação. E aí, a partir desses pensadores do século XIX, né, a gente tem ali no finalzinho, no comecinho do século XX, em 1908, essa... Deixa eu só pontuar um negocinho antes do Caibalion, que na verdade é do período, né? Mais ou menos que é Caibalion século XX, mas só pontuar. Sim. Já que até ficou uma deixa aí no chat da Golden Dawn. É importante que durante toda essa construção a gente tem no século XVIII ainda não existia o hermetismo como a gente entende hoje. Então no século XVIII a gente tem vários pensadores, como o Frater citou, e no século XIX tem uma importante ordem, que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada, e que ela realmente constrói esse novo hermetismo moderno, que alguns autores chamam de hermeticismo, não chama nem de hermetismo, mas de hermeticismo, onde vai condensar todo o conhecimento que existe dentro da tradição esotérica ocidental e colocar ele todo numa roupagem hermética. Aí eles fundam essa ordem e colocam a cabala, o tarô, as principais, a alquimia, a teurgia, a astrologia, condensa tudo dentro desse grande guarda-chuva do hermetismo e é a base da magia, de todas as manifestações dentro do ocidente da magia. A gente pode remeter suas raízes lá na Golden Dawn. Quando a gente fala de movimentos modernos, né? Movimentos modernos, você me corrige se eu estiver errado. Você me corrige se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o Samuel Liddell Mathers estava vinculado à Golden Dawn. Não tá? Ele é o fundador, um dos fundadores, um dos 3 fundadores. É o Westcott. Ele simplesmente, teve algum jovem aí que perguntou sobre a Goetia, ele é o cara que traduziu, tá, lá na Biblioteca Britânica, a clavícula maior e a clavícula menor. Aquele livrinho da Goetia que todo mundo acha que foi o Aleister Crowley. O Aleister Crowley, meus irmãos, assim, ó, eu vou pedir muito perdão aos telemitas, tá? E eu quero falar isso com muito cuidado, mas assim, o Aleister Crowley, ele não tem a profundidade que muita gente acha que tem, tá? O Aleister Crowley é um pensador muito importante, sim, para o ocultismo, mas digamos que assim, ele era um jovem diferente, né? E então assim, aquela versão da Goetia que todo mundo acha que foi o Crowley que escreveu, na verdade ele fez algumas emendas, os desenhos para o Samuel. E o Samuel Liddell MacGregor Mathers que era o grande pensador, tá, por trás de toda essa simbologia, aquela cruz hermética que todo mundo conhece, gente, aquilo ali é super novo, tá? Então temos que ter essa ciência. E aí quando a gente chega no Caibalion, o Caibalion saiu agora recentemente, né, aquela versão que traz todo um panorama histórico afirmando que o autor era o William Walker Atkinson. E esse conhecimento que tem dentro do Caibalion, ele não é escrito em nenhum livro da hermética tradicional, tá? É importantíssimo. Aqui, ó, esse é o Samuel. Os fundadores aqui. Sim, eu tenho uma admiração. Essa é a esposa dele embaixo, né? Aqui, cadê a Moina? Essa aqui é a Moina. E a Florence Farr. Todos eram membros da Golden Dawn. Tirando esse aqui que ele morreu antes de começar, de fato, a Golden Dawn. E tem o Westcott, né? Na verdade, todos os grandes pensadores tanto na Inglaterra, também na França, eles saíram da Golden Dawn. Inclusive o Waite, né? O Waite criou também. Esse tarô super famoso, era da Golden Dawn, o John Fortune. A gente tem algumas linhas aí, né? E aí o Caibalion, meus irmãos, ele tem esses 7 princípios herméticos, ele tem esse texto, inclusive o Caibalion, um livro, a gente fez ano passado, para quem não sabe, já estamos no 3º ano, a gente faz manifestos que são trabalhos de ocultismo prático baseado no hermetismo. O Frater Roberto participou comigo do primeiro, que foi o Manifesto Poimander. Depois fizemos o Manifesto Caibalion, ano passado, foi um trabalho muito bonito, tivemos umas pessoas do Brasil inteiro participando, cerca de 70 pessoas participaram do Brasil inteiro. E esse ano nós estamos fazendo
o Manifesto Asclepius. Acontece que esses manifestos, eles para acontecerem, eles acontecem em várias etapas. E o Manifesto Asclepius nasceu como um manifesto de cura, e foi antes do Covid-19 estourar, a gente iniciar a quarentena, e a gente sabe que por isso a gente está alinhado com a egrégora maior, com a luz maior, porque os manifestos sempre aconteceram no segundo semestre, né, meu irmão? E esse eu não sei porque a gente teve que começar ele muito mais cedo. Em fevereiro a gente começou a organizar, a gente realizou um ciclo de 21 dias agora para fazer o pré-trabalho, e em breve a gente vai ter o manifesto aberto. Então aqueles que quiserem receber notícias do manifesto, eu convido a entrarem no grupo do Telegram, é só clicar no link do perfil. Tá? E lá no grupo do Telegram a gente vai fazer o convite para o manifesto público, que é o manifesto aberto. Tem o manifesto Poimander, que também é baseado no primeiro livro do Corpus Hermeticum, tá? Que tem uma prática de 8 dias hermética lá. E o manifesto Caibalion, ele não está divulgado ainda de novo. Quem fez, fez. Quem não fez, talvez um dia a gente divulgue. Mas só para voltar... Deixa eu só pontuar as perguntas do pessoal rapidinho, Frater. O Gustavo perguntou o que a gente vai comentar do Caibalion, vamos falar agora. Lori Olive, eu acho, perguntou se a gente se tem rituais no hermetismo. Na verdade, se não existir essa ritualística, não tem função para se ter o hermetismo, por mais simples que ela seja, mas assim, o hermetismo ele tem objetivos muito centrados, que é, na verdade, a conexão do seu Deus interior, da sua essência, se conectar de volta com todo, que é uma linguagem muito comum no Caibalion, que o Frater vai comentar agora. E, assim, existem metodologias, isso é herdado muito da teurgia de Jâmblico, para que a gente tenha essa habilidade, que, na verdade, são técnicas para que você se conecte novamente com essa fonte criadora, que assim, o hermetismo ele não coloca como um deus, ou é o deus abraâmico, ou é o grande arquiteto do universo, ou é o deus e a deusa. Não, o hermetismo ele deixa isso como uma grande consciência cósmica, que na verdade é a origem e emanação de tudo. Então, o hermetismo ele traz muito da filosofia e também da prática para que a gente consiga se conectar, que a nossa pequena centelha se conecte com essa centelha maior que é a emanação de toda a existência. Eu acho que a metáfora que a gente pode fazer, né, meu irmão? A metáfora que a gente pode fazer é aquele rio da antiguidade que a gente já citou, né? Que é esse conhecimento maior, que é o objetivo. Todos nós que estamos estudando ocultismo temos que entender que existe um objetivo, a grande obra, tá? E esse objetivo em comum é a obra hermética. E o Caibalion é um livro muito, muito belo, maravilhoso. Os 7 princípios herméticos, que na verdade eles foram condensados, né, por esse autor, eles não fazem parte da tradição dos textos herméticos antigos. Então é importante que quando a gente fale de hermetismo, a gente entenda que quando a gente fala de hermetismo, 7 princípios herméticos, a gente está falando desse novo hermetismo, literalmente novo, que não está vinculado às obras tradicionais. E aí eu vou falar rapidamente, porque como a gente já tem aqui 48 minutos de live, eu não quero terminar sem falar de uma prática e sem falar sobre o Covid. A gente vai falar um pouquinho das obras herméticas, né? As principais obras herméticas, a gente tem várias coleções, vários livros que citam Hermes dentro dos árabes, enfim, por várias partes do mundo, direta e indiretamente. Mas, assim, a gente tem algumas obras que são obras essenciais, que são o Corpus Hermeticum, o Minerva Mundi, Tá aqui. Nessa versão tem aí também, né? Nas outras versões do Caibalion, meus irmãos, ele não existe o Minerva Mundi, tá? Aqui tá como Pupila do Mundo. Porque o Minerva Mundi ele tem até um outro nome, que é a Virgem... A Virgem do... Agora eu me esqueci, vocês me perdoem, tá? É muita informação. Minerva Mundi ou Core Cosmo, né? A Tábua Esmeraldina, que são essas 3 principais obras, e temos também os fragmentos de Estobel. Essas podemos dizer que são as principais obras tradicionais, sendo que a mais antiga delas registra do século II, tá? Então tenham clareza sobre isso, tenham muita clareza sobre quando a gente falar de hermetismo, quando a gente fala de 7 princípios, Caibalion, a gente está falando de algo muito recente. Então, se alguém puder fazer a lista aí, anotem: Corpus Hermeticum, a Tábua Esmeraldina, Minerva Mundi, tá? São as 3 obras clássicas ligadas ao hermetismo. São as 3 principais obras ligadas ao hermetismo e também os fragmentos de Estobel, tá? São as 4 principais obras. Essas 3 primeiras, as principais, e essa 4ª
citada aí em alguns lugares, como uma outra obra. E aí a gente tem, depois, quase 2000 anos depois, o Kybalion, tá bom? Então, meus Que irmãos... alguns dizem que foi escrito por William Atkinson, né? Atkinson, Que é esse exato. rapaz. E é bem provável que tenha sido, se ele, e eu não acredito que tenha sido só por ele. A questão que eu acho que a falha histórica quando foi colocado, e aí, para quem fez o Manifesto Kybalion, entende que dentro do Kybalion existem dois livros, duas formas. Existe uma forma secreta de se ler o Kybalion, poucas pessoas conhecem essa chave, tá? Eu vou tentar, talvez eu fale disso, mas enfim, existe uma chave secreta para ler o Kybalion. Convido os irmãos a se debruçarem sobre a obra, aqueles que quiserem enfrentar esse pequeno desafio, tá? E eu tenho também aquela versão do Rafael Arraes, que foi do Marcel Deldébio, né? São as obras, as publicações. Tem uma outra bem bonita da capa marrom, aqui no brasileiro também. Uhum. Então, vamos lá. A gente falou do panorama da prática do hermetismo como história, da tradição. E a gente, quando eu falei lá no começo que o hermetismo pode se confundir com o próprio ocultismo, a palavra ocultismo pode se confundir com a palavra hermetismo, tá? O estudo, e tem um objetivo. E o objetivo maior, meus irmãos, é a conexão com o superior. E aí eu peço a licença de vocês para cada um dar o nome que quiser. Vocês podem chamar de Deus, podem chamar de todo, podem chamar de universo. Eu chamo de Deus. Eu me sinto à vontade já. Eu tive que superar muitos tabus internos devido à minha história. Mesmo tão jovem, entrando na senda do ocultismo, para nós, muitas vezes, se conectar com Deus parece mais difícil do que se conectar com os sistemas, com os ritos. E a gente não pode esquecer que todas essas práticas, elas têm o objetivo de nos elevar e fazer o caminho de volta, o retorno ao Adam Kadmon. Tá? Eu não vou entrar nesses méritos aqui, meus irmãos. Aqueles que não têm conhecimento disso, vão anotando os nomes para pesquisar. Os que já têm mais conhecimento vão entender o que a gente está falando. E então, segue a dica da Tábua de Esmeralda, né? Estudar teurgia, alquimia e astrologia. Exato. As três artes. O trivium. Então, o caminho de ascensão de volta, o caminho de prática, toda prática espiritualista e ocultista, se ela não está te tornando um ser humano mais consciente, mais próximo à luz, é uma prática que é fantasia. Tá? E existe muita fantasia, então eu deixo um alerta. Nesse universo do ocultismo existe muita fantasia, existe muita coisa que é perdida, pérolas, verdadeiras pérolas jogadas aos porcos, porque não se tem as chaves para o entendimento. Então, se vocês estudam o ocultismo, estuda uma tradição, uma escola, e você não, e essa pessoa que está ali ensinando, ela não está na busca de se tornar um ser humano melhor, de se conectar com essa energia universal, que eu chamo de Deus, né? Provavelmente ali você vai cair num engodo, num buraco falso. Então a prática hermética, respondendo, ela existe, ela é citada no Corpus Hermético através de uma citação da prática mágica egípcia. Tá? A gente tem alguns livros que falam das práticas mágicas egípcias. A gente tem um autor grego que, apesar de não ter ido lá, era um historiador, Plutarco, que fala de alguns ritos. O boi de Apis vem de lá, né? Tem as pessoas que tiverem afim e conhecerem. Então, que livro é esse, Frater? Magia Prática, do Bardon. Ah, do Franz Bardon, muito bom. Que é se adotou o nome de hermetismo. Por isso que eu falo, o hermetismo, meus irmãos, ele pode ser quase que traduzido, o ocultismo e hermetismo quase que podem ser sinônimos, tá? O hermetismo é essa linha condutora. E tem uma obra do Eduardo Churret, que chama Os Grandes Iniciados, que corroborou essa ideia de que existe uma escola de mistério no plano terrestre contínua, como se tivesse sido passada uma iniciação de Hermes a Moisés e Zoroastro, e assim até chegar aos nossos dias. E o que existe, o que a gente pode afirmar, é que a gente tem uma conexão astral, uma conexão energética e uma fraternidade espiritual que vem conduzindo esse caminho durante toda essa história. Então toda prática mágica, toda prática ocultista, ela tem um objetivo, que é a elevação da consciência. Se não existe elevação de consciência, um desenvolvimento do ser, se não existe conexão com a luz maior,
o que vocês estão vivendo, ou que a pessoa está apresentando, é fantasia. E isso é um ponto muito importante, meus irmãos. É muito importante a gente ter essa clareza para eu poder entrar agora e falar sobre as práticas. É isso, a gente tem que buscar algumas práticas. O início dessa prática, quando a gente vai buscar, vamos buscar essa prática em relação à meditação. A meditação é uma ferramenta fundamental para qualquer prática mágica. Toda prática mágica, toda prática ocultista, ela está vinculada a uma palavra chamada vontade. Todos vocês já se depararam nesses textos, no caminho de entrada, né, do ocultismo, com o tal do desenvolvimento da vontade. A vontade é um músculo que ele tem que ser trabalhado. Existem aquele livro que o Frater trouxe do Franz Bardon, Magia Prática. Por que ele é um trabalho que substitui uma escola? Para poder substituir uma escola de mistério, ele cria tantas barreiras, tantos desafios, para exercitar a capacidade de concentração e de vontade. Então, disciplina, persistência. Disciplina, né? Persistência, porque quantas vezes eu parei de estudar e voltei a estudar? Na minha vida foram muitos. Imagine, meus irmãos, se eu comecei a brincar de estudar a espiritualidade aos meus 15 anos, hoje eu estou com meus quase 37, né? E, nesse período eu vivi muitas fases da minha vida, inclusive uma fase ateia, sabe? Onde eu neguei tudo. E aí eu tive um mal de saúde que me botou de volta no eixo ali, porque eu fui curado por Deus. Aconteceu um verdadeiro milagre na minha vida. Faltando 8 dias para minha cirurgia, eu comecei a ficar bom. Então, eu não tenho mais o direito de ter dúvida do superior, né? Então, a primeira prática do hermetismo que todos nós temos que fazer é algum tipo de meditação. Lá, eu sugeri que comecem tem alguns tipos de meditação. Hoje temos muitas ferramentas, mas toda prática mágica e toda prática hermética, ela tem que estar vinculada à elevação da consciência. E aí, aí eu queria falar, Frater, é importante para tocando nesse assunto, o pessoal pesquisar a gnose, o que é o gnose, mas não a gnose no contexto de Gnosis. Atual. Não, nem o gnose. O gnose com porém dentro da escola neoplatônica. Se eu não me engano, é na escola neoplatônica. O que isso significa? Que justamente a prática da meditação traz muito isso, que é você voltar o olhar para dentro de si. E você se observar e acessar o seu portal interno, para que esse portal interno te conecte com essa consciência superior. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui com a gente. Quem aqui já ouviu falar dos registros akáshicos? Se alguém já tiver ouvido falar, só me manda um sinal aí pelo chat. Eu vou até mudar minha posição aqui para poder olhar para o chat. Quem já tiver ouvido falar dos registros akáshicos, manda aí só para eu saber, para ter uma noção de se vocês conhecem ou não. E aí, o Frater trouxe a questão da gnose. E existe um processo no hermetismo que a gente conhece de gnosis, né, que é a apropriação do conhecimento superior, né, através da nossa mente inferior. E essas práticas de meditação, de elevação, os rituais, os dramas iniciáticos, tudo isso tem o objetivo de abrir o canal em nosso corpo, em nós, para a gnosis. A gnosis é quando a gente... Esse conhecimento, sabe esse conhecimento, essa filosofia perene que a gente estava citando, né? A filosofia perene, ela é esse conhecimento que já está escrito no universo, no inconsciente coletivo, nas regras que nosso Pai, né, o Deus, o universo o todo, cada um vai dar um nome que se sentir mais à vontade para isso, né? Vai ter acesso a esse conhecimento maior. E muitas vezes a gente entende isso como inspiração, né? Uma inspiração divina. Os registros akáshicos, você quer falar sobre os registros akáshicos, meu irmão? Fica à vontade, Frata. Os registros akáshicos, meus irmãos, basicamente, para quem não conhece, vocês agora têm os nomes, se alguém puder, alguém que conhece, escrever aí no chat para facilitar, tá bom? Os registros akáshicos, eles são um conhecimento que está além do tempo e da humanidade. São verdadeiros arquivos onde todo o saber do passado, presente, futuro estão escritos, tá? E que quando
Na linguagem junguiana, que tem como similar o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo. Bem, falando de Jung, né? O Jung era um ocultista, meus irmãos. E o que ele fez foi transcrever de uma maneira que algumas outras pessoas... Ele começou a abrir a porta para o mundo popular. Na verdade, o Jung foi um grande ocultista. O processo de individuação do Jung, se tiver algum psicólogo aí, ele vai entender do que eu estou falando, pode até fazer um comentário no chat. O processo de individuação é o despertar do eu superior, é a descoberta do santo anjo guardião, é a construção do mestre, é o encontro com o self, é o desenvolvimento do corpo astral, enfim. A chegada em ti, Ferete. Pronto. Né? Que é a nossa o sol interior. Né? Então, toda essa prática mágica, todos os simbolismos, eles têm que ter o objetivo da gente acessar esse conhecimento universal. E eu sempre uso esse exemplo, assim, hoje, quando você tem homens muito elevados, você pode botar aí, por exemplo, um Dalai Lama, um Papa Francisco, líderes de diferentes correntes religiosas, e se você botá-los todos numa mesa, todos eles vão dialogar, porque eles entendem que existe um conhecimento universal. E a nossa prática, né, deve buscar alcançar esse estado de conexão com o nous, que é o estado de gnose, que, para quem quer entender e ler sobre a experiência de Hermes em contato com a gnose, leia o Poimander. E aí para quem não tem o Corpus Hermeticum, eu convido a ler o Manifesto Poimander, que tem só o primeiro livro do Corpus Hermeticum, que foi baseado no trabalho prático que nós fizemos, e é lá, além do texto, você tem uma introdução sobre hermetismo e tem também uma prática mágica de meditação de 8 dias baseadas no hermetismo, e tem também, no final, o relato das pessoas que participaram do trabalho prático, né, que foi feito, e ele é um livro gratuito, tá? Então ele está no site, quem quiser baixar, está no grupo do Telegram, tudo isso está no link aí do perfil. Então, quem quiser ver uma expressão da conexão com a gnose, com os registros acásticos, da manifestação da conexão com o nous, através de uma elevação espiritual, lá na Rosa Cruz o pessoal chama a visualização astral de elevação, né? Então, quem quiser ler o Hermes, né, tendo o relato de Hermes, leia o primeiro livro do Poimander, ou lá no Manifesto Poimander, que você vai ter. Então, quando você escolher construir uma prática mágica, tome muito cuidado. É importante respeitar todos os sistemas, respeitar o simbolismo, porque o simbolismo ele traz uma carga que está conectada com essa energia universal. E se você não domina o que está acontecendo, e se você não domina você vai provavelmente trabalhar no nível energético em que talvez você não tenha o resultado que você quer. Então, por isso eu sempre digo, antes de pular na piscina de cabeça, né, vai ter a hora de pular de cabeça, porque tem uma hora que você tem que andar sobre a ponte sem vê-la, e confiando que Deus vai construí-la sobre seus pés. Mas antes disso, vá colocando a ponta dos pés, coloca o pezinho na água antes de pular de cabeça. Então comece com rituais mais simples, comece com pequenas práticas. Por exemplo, tem um livreto, que é um livreto muito singelo, chega até a ser meio simplista, que chama o Livro dos Rituais. Mas ele tem várias práticas muito bonitas, são práticas pequenininhas, cada página é uma prática. Busque ritualizar, sacralizar o que você está construindo. Toda vez que nós sacralizamos algo, a gente está elevando a nossa consciência. Então, se você quer fazer um trabalho mágico ligado ao hermetismo, você não pode dissociar esse trabalho da elevação de consciência. Quero ganhar mais dinheiro. O simbolismo, né? Entender o simbolismo, porque você executar com uma receita de bolo, provavelmente isso não vai funcionar, porque você precisa conectar a sua consciência e que o seu inconsciente esteja munido da informação que o símbolo quer, para que o símbolo acabe se tornando um portal para que você acesse determinadas energias. Fazer por fazer de maneira mecânica não vai funcionar. Não, porque a magia começa na gente, né? Sim, e a gente pode pensar, inclusive, por exemplo, vamos pensar em temas mundanos. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Vamos lá. Prosperidade. Eu quero fazer um trabalho mágico para ganhar dinheiro, tá? Porque eu estou passando por um momento
de dificuldade financeira, né? Quem nunca, pelo amor de Deus, eu não sei. O que a gente... Tá errado fazer isso? Não, não tá errado. É pecado? A gente Não é precisa pecado. pagar boleto, né? Agora a questão é, se você não estiver fazendo isso com consciência, com elevação de consciência, não vem. E se vem, vem com um monte de porcaria junto que você queria devolver para a fábrica. Então, todo o trabalho de ocultismo, se você quiser torná-lo hermético, faça uma conexão com o Poemander, com o know superior, com a luz maior. Basta isso para você dizer que está fazendo uma prática hermética. Tá? Algumas pessoas vão dar umas cambalhotas para trás, ouvindo eu falar isso, mas eu estou tirando os véus, meus irmãos. Eu estou aqui para poder compartilhar com vocês. E no momento do Covid-19, é importante a gente deixar claro algumas coisas. O Covid-19 não é castigo sobre a humanidade. Tá? Ele não é um castigo. Muita gente está tratando isso como se fosse um castigo sobre nós. Tá? Como se fosse uma punição, uma revolta da Terra sobre a nossa natureza, como se nós fôssemos uma doença para a Terra. E eu convido quem tem esse pensamento ainda a fazer só uma reflexão. Nós somos a verdadeira natureza, a manifestação maior da natureza. E os nossos erros são parte da nossa jornada de ascensão. Então, antes da gente desmerecer a humanidade, vamos trabalhar para elevar a consciência da humanidade. Um verdadeiro ocultista, e aí vocês podem pegar um livro da John Fortune, escrevam aí John Fortune no chat para quem não conhece poder encontrar, que chama o livro Preparação e Trabalho do Iniciado. É uma autora que ela era psicóloga. Tem ele em PDF. Ela é facílimo de encontrar o PDF dela. Digitem no Google, meus irmãos. Gente, muitas pessoas vêm me pedir os PDFs, elas não digitam no Google, sabe? O nome do livro. Primeiro resultado já aparece. Exato, vai aparecer lá. A John Fortune, ela fala sobre o esoterista. O esoterista é aquele que nega esse mundo material e eles rezam muito, sabe? Vão lá, se isolam e eles estão limpando o karma do nosso mundo. O ocultista é o que traz o conhecimento superior e aplica aqui na matéria. Então, o nosso momento agora é de elevação da consciência. Não é ficar falando, o ser humano é podre. Você é o ser humano. Quando a gente fala a frase somos um, a gente não está falando por falar, meus irmãos. A gente tem que levar isso a sério. O seu erro é o meu erro. Se tem um assassino hoje, se tem um estuprador lá fora, você pode ter certeza, nós somos um organismo vivo. Nós, como humanidade, nós somos uma consciência. Então, se você entra com um pensamento de que o ser humano, aqueles filhos da puta, não existe aqueles. Existe nós, filhas da puta. Então, nosso trabalho de elevação de consciência, nosso trabalho de conexão com o astral, ele é para ajudar a elevar a consciência do mundo. E aí, vejam bem, a gente aqui, quem tem a minha idade um pouco mais que eu, que está aí a partir dos 35, 36, sabe que quando a gente começou a estudar ocultismo lá, quando eu comecei a estudar em 98 o ocultismo, eu tinha que entrar em biblioteca, eu tinha que ir em livraria. O dia que eu achei um site com vários grimórios em inglês, eu fiquei maluco. Eu falei, gente, tudo num lugar só. Achei o Abraham Mellin, tinha o Picatrix, tinha as clavículas, tinha tudo num lugar só, digitalizado. Eu falei, cara, isso é impossível. Então, entendam que nesse momento do Covid-19, não é castigo. A humanidade passou por muitas pragas. A gente tem sido testado, mas não é por causa da humanidade, é por causa da nossa história. É por causa do nosso planeta, do nosso nível do plano de existência em que nós estamos. Então, vamos começar tirando da frente, né, essa ideia de que o ser humano é podre. O ser humano não é podre, o ser humano é maravilhoso. O que acontece é que todos nascemos preparados para acender a luz, mas durante a jornada do crescimento, o estado de sono latente da maioria das pessoas tem levado o ser humano para a escuridão. Por isso que a escada de Jacó, para os irmãos maçons aí, eu não sou maçom, né? Apesar de alguns irmãos me reconhecerem como tal, mas não sou maçom, né? Mas os irmãos maçons que conhecem tão bem a história da escada de Jacó, essa escada estreita de elevação, ou no hermetismo, que a gente chama de subir até a oitava esfera, né? Que é um termo hermético. Tudo isso, meus irmãos, aqueles que não têm conhecimento vão anotando que é material de pesquisa, tá?
Todo esse trabalho, ele vem com a ideia de elevar a consciência da humanidade. Então parem para pensar. Se no século XIX a gente tinha várias sociedades que estavam ali, mas olha a realidade daqueles homens. A maioria dos nossos mestres morreram com 60 anos. Tá? Papos morreu com 51, Blavatsky morreu com 60 e pouquinho. Porque o tempo de vida era outro, o nível de conhecimento era outro. Antigamente, as pessoas que têm acesso ao que nós temos eram muito poucos. Então, não um livro na época do Crowley era caríssimo para ser impresso, por exemplo. Sim. Isso a gente está falando de 1917, 1910. Há pouquíssimo tempo. Não é tão distante. Então, a gente tem que sair daquela fantasia de que o mundo era melhor na antiguidade. A gente está vivendo um dos momentos mais belos da humanidade. O Covid-19 não foi feito pelos sábios de Sião, tá? Ele não foi feito pelos protocolos de Sião. Ele não é um planejamento dos Illuminati. Aqueles irmãos, aqueles que forem da ordem Illuminati ou tiverem grau Illuminati em outra ordem, né, sabem que esse papo dos Illuminati agora existe, assim como existe uma ordem astral conhecida como Grande Fraternidade Branca, existe sim uma ordem de energia mais densa astral chamada Grande Fraternidade Negra. Mas o objetivo da gente é fazer a elevação da humanidade. E como é que a gente eleva a humanidade? Pensem que o planeta Terra é um organismo. Nós somos como se fôssemos os neurônios desse organismo. Tá? Então, quando a gente se eleva, quando a gente eleva a consciência de a gente está elevando a consciência de todos. Quando a gente vai fazendo esse trabalho por isso que eu falo, se você estiver fazendo um trabalho ocultista que não lida com elevação de consciência, essa pessoa que está lá se pousando de mestre, né? Eu sempre brinco, quem quer mestre tem que procurar uma roda de RPG, porque a sabedoria está no ouvido do pupilo. Lógico que a escola de mistério e os professores, os mestres carnais existem, tá? Mas é importante a gente ter a clareza de que a gente não está sofrendo um castigo. A gente está vivendo um momento natural. A questão é, hoje a gente tem a tecnologia para entender o que está acontecendo. A gente tem a tecnologia para entender que uma doença como essa está assolando todos nós. E aí, se vocês prestarem atenção, e agora eu vou rasgar um outro véu, tá? Para aqueles que não estão... Todos conhecem a expressão rasgar véus, né? Inclusive tem um livro, acho que é do Jorge Adon, lindíssimo, Rasgando Véus, que fala sobre o sentido simbólico do Apocalipse. Mas vamos rasgar véus, que é tirar o simbolismo e falar de forma aberta, falar de forma clara. Tá? O processo de elevação da consciência, né, o processo mágico, o ocultista que não está trabalhando nessa linha, ele está trabalhando em outro lugar, um lugar muito escuro, um lugar horrível. E a gente que está no estado de sono, porque a gente acorda, a gente abre a pestana e volta a dormir, abre a pestana e volta a dormir. Tem gente que passa o tempo inteiro dormindo, tá? Para as pessoas que estão dormindo, energeticamente, tá? Não existe um grupo de pessoas manipulando isso, meus irmãos. As pessoas, elas mudam o poder, as pessoas, o astral inferior se manifesta assim como o astral superior através de pessoas, mas não existe uma ordem negra dominando o ser humano, não, tá? Existe uma consequência do plano de existência que nós estamos. E onde é que eles prendem a gente? E isso é importante, a polaridade é importante para se manter o equilíbrio. Exato, faz parte da existência do universo. Um dia a gente pode falar só sobre a subida, a escada de subida e a escada de descida que a gente vive na humanidade. Quais são os dois preceitos? Tá ligado ao medo e à sensualidade. Eu não estou aqui sendo nem um pouco pudico, não estou querendo pagar de carola, meus irmãos, não estou querendo dizer que o sexo é pecado, não estou falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que o estado de mecanicidade, o estado de sono, no mundo comum, as pessoas são perpetuadas nele por dois principais sentimentos muito ligados ao nosso lado animal, mais carnal, que é o medo e a sensualidade. Por isso que quando você liga a TV, é só violência, doença, desgraça, ou então sexo, sensualidade, sedução. E tá tudo... Eu não tô querendo pagar, como eu disse, de carola, não tô querendo dar lição de moral, só tô querendo tirar o véu em relação à bestialidade. Os instintos mais primitivos que vêm
da nossa essência animal são o medo e a atração, né? A atração sexual, porque é a procriação da espécie. E são onde as pessoas trabalham, né? E deixam. A culpa é consequência do medo, tá? A culpa é muita consequência. Eu vi que o Luiz Roberto é um frata que ele fez o curso comigo de Quarto Caminho, né? E ele perguntou sobre o ódio normalmente vem através do medo. Vejam, todos esses sentimentos, eu estou dando uma olhada aqui, todos eles vêm através do medo. Porque o medo, o que é o medo? O que é o medo? É o medo do diferente, é o medo do desconhecido, é o medo do que eu não controlo, é o medo do que não é como eu gostaria que fosse. Então, a partir daí, a gente tem essas duas energias muito fortes. Tomem cuidado com os jornais que vocês assistem, com o tipo de filme que você assiste, porque isso vai influenciar na sua psique. Então agora, nesse momento de Covid-19, deixa eu botar aqui, nesse momento de Covid-19, é muito importante. Vocês perceberam que o Netflix começou a aparecer pandemia, epidemia, sei lá, 200 programas sobre isso? Por quê? Porque e não é maldade, tá? É porque a mecanicidade do ser humano, o estado de sono, sabe aquele estado de sono tão famoso que as pessoas veem quando entram no caminho do ocultismo? É esse estado de mecânico, né? Esse estado de mecanicidade é o estado que nós todos estamos. Acontece que nós aqui, que estamos nessa batalha, queremos elevar nossa consciência e de vez em quando a gente abre uma pestana, né? Para dar uma olhada para esse superior. Todos os ritos de iniciação, né, Frater, tem a simbologia de você trazer a luz, trazer a chama, trazer o fogo, ou estar no escuro e receber essa luz. Grande parte das ordens iniciáticas tem essa simbologia, e isso é importante porque você está encenando algo que é um processo que vai levar anos, talvez vidas, para que a gente tenha que justamente enxergar essa luz, ter acesso a essa luz. E é como o Frater falou, a gente vai pestanejando, tem esses lampejos, mas a gente tem que mirar na luz. Então agora, o que a gente pode fazer primeiro para poder trabalhar a nossa imunidade? Tem um assunto que, vamos lá, as práticas ocultistas, tá? Eu quero trazer ferramentas para vocês. Tem um assunto que é muito delicado para os homens da ciência, porque nós somos homens da ciência. Aquele que é ocultista, que nega a ciência, ele também está indo para o engano. Aqueles homens, eles têm muito medo do efeito placebo. Sabe por quê? Porque o efeito placebo fala do poder da mente. O efeito placebo, ele está mais do que provado. O que é o efeito placebo? É a conexão. A nossa mente, não estou falando que a gente cura a doença somente com o poder da mente, não. Pode acontecer. Pode acontecer, em nenhum momento aqui não vão ser irresponsáveis, mas existe uma união entre os dois. Inclusive hoje, por acaso, eu abri um livro do Imperator Spencer Lewis, da Ordem Rosa Cruz, e ele falava justamente sobre isso. A gente tem que associar as duas coisas. O tratamento... Trabalhar de forma holística, né? Exato. Tratar o corpo de toda maneira, mas tratar a mente. Então, através das práticas de meditação, de oração, pequenas práticas mágicas, você pode aumentar a sua imunidade e, principalmente, quebrar a corrente do medo. Muito cuidado com o que vocês assistem. Não comecem, se você... eu vou falar de uma forma imparcial aqui, tá? Vou falar para os dois lados do muro. Se você discorda ou concorda com o Bolsonaro, com os posicionamentos dele, não me importa, eu não quero falar de política. O que eu quero dizer é que não trabalhe na proliferação do medo, tá? Não quer dizer para nós sermos irresponsáveis, mas não vamos fortalecer a egrégora do medo. Então, não trabalhe com o medo e nem com a disseminação da raiva, sabe? Porque a raiva... É o que o Frater fala, que dá pra gente perceber, é que não é para você ignorar, mas é para você ter uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente que transcenda o comum, o senso comum, ou essa marola que está acontecendo. Não é que você vai fechar os olhos para a realidade, é que você vai enxergar a realidade por um outro prisma. Então, todos vocês sabem o formato das hemácias, né? E o formato das hemácias é como se fosse uma cuia. E a pergunta é, o que elas transportam? Né?
Algumas das coisas que elas transportam são elementos muito sutis que nós ainda não temos equipamentos para medir. É nessa substância, nessa energia, nesse mundo tão microscópico, nessa energia que permeia tudo, é onde a gente começa a trabalhar a nossa mente e a elevação espiritual. Esse momento é um momento de despertar, porque esse momento já está acontecendo. Quando você entra na internet, hoje existem milhares de pessoas falando de meditação, falando de escolas de mistério, algumas pessoas até fundam suas próprias ordens, enfim. Não vou entrar no mérito da questão de qualidade, o que para mim vale muito mais é a intenção, né? Então, qualquer prática que você traga de meditação, de oração, ela vai estar subindo o seu nível de imunidade. Em paralelo a isso, tome todos os cuidados. Não deixe o ambiente... É o que o Frata falou, é cuidar do corpo, né? Do corpo físico, sim. Já falando na linguagem mais esotérica, cuidar do corpo físico, que é seguir todas as orientações que estão sendo transmitidas pelos órgãos competentes, Ministério da Saúde, pela OMS, pelo governo, a prefeitura da sua cidade ou do seu estado, e cuidar também desse corpo, mas desse corpo astral, desses corpos, vou nem colocar astral, dos corpos sutis, que é a proposta dessas práticas que a gente está sugerindo. Para que a gente, já fazendo a relação com o Kybalion, não fique nos polos. Você ficar num polo de trabalhar só o físico e num polo de trabalhar só o sutil, porque você está fadado à ruína. Sim. E sim você equacionar esse pêndulo para trabalhar sempre em equilíbrio. E o mental, né? O universo é mental, o todo é mental. De onde que vem esse conhecimento? Né? Porque o poder da mente é muito grande. Então, se você algum dia duvidou do poder da mente, começa a pesquisar todos os estudos que envolvem o placebo. E aí você vai entender o poder da sugestão. E o poder da Ciência noética também. Como? Ciência noética também trabalha muito o poder da mente. É chamam de pseudociência, mas vale a pena também. Muito similar ao placebo, inclusive com experimentos de oração, né? Que aí eles pegam a foto de uma pessoa que está doente, dá para um grupo de pessoas para que façam oração, e um grupo que não tem. E aí eles perceberam que existe uma diferença e uma melhora para quem recebe essa oração. Se nós estamos todos conectados, porque assim, ó, entre eu... Roberto, você está em que cidade? Conta aí. Eu tô em Feira de Santana. Qual estado do Brasil? Bahia. Eu estou em Brasília, Distrito Federal. Entre eu e Roberto não existe vazio. Tudo está preenchido. Lembra daquele experimento de física lá na escola, do copinho, que bota bolas grandes, bolas menores? Nesse momento, o que nos separa, lógico, existe uma distância, mas não existe vazio. Está tudo conectado. Então, essa conexão, essa energia, ela é fundamental. Então, primeira coisa, cuidado com o que vocês estão consumindo. Que tipo de filme, que tipo de livro você está consumindo nesse período? Porque nesse momento é um momento de despertar mesmo. O Covid, ele não é um castigo de Deus. Ele é uma oportunidade... De repente seja um convite, né? O convite à mudança. O Covid é um convite. Mas ele só é o convite para quem tem olhos para ver. Né? Naquele trechinho do Kybalion, né? Do comecinho, que ele fala que sobre os lábios da sabedoria estarão abertos ao ouvido... do entendimento. Os lábios da sabedoria só estarão abertos ao ouvido do entendimento. Perfeito. Então, ou seja, existem pessoas que estão vivendo o Covid de uma maneira. Existem outras que estão aproveitando. Tem pessoas que estão passando o dia inteiro em casa, engordando, comendo comida de má qualidade, assistindo conteúdo de baixa qualidade. Eu não estou dizendo que você não possa ver um filme aqui, eu não estou falando que você tem que ser um carola o tempo inteiro, mas filtre, preze pela qualidade do alimento da sua mente. Nós temos 3 tipos de alimentos principais nesse plano. O primeiro é o alimento do corpo, é a comida que a gente come de fato. Né? O primeiro não, esse seria o do meio. Né? Mas assim, o segundo, que é o mais importante para a existência do corpo físico, é o ar. Por isso que a gente fala tanto de respiração, a gente fala tanto de energia, de transmissão. Lembra que eu falei que não existe espaço entre eu e o Frater Roberto nesse momento, entre eu e cada um de vocês? O ar nos conecta, o ar é o alimento, é um outro alimento para um outro corpo mais sutil, e tem as impressões. As impressões é tudo aquilo que a gente consome na nossa mente.
Então, dê muito valor. Então, primeira coisa, crie pequenos rituais para o seu dia. Pode ser, se você está na dúvida como fazer, faça uma oração e uma pequena meditação de alguns minutos quando você acordar todos os dias. Faça uma oração da sua maneira, para os deuses que você quiser, para a energia que você quiser, mas faça uma emanação de cura para você, para os seus familiares, para todas as pessoas do mundo. Tem um exercício que eu faço que é muito bom. Eu não lembro de verdade, meus irmãos, onde eu aprendi esse exercício, mas era assim. Você imagina uma bolinha azul nascendo no meio do seu peito, e ela vai crescendo até dominar todo o seu corpo. Depois ela domina todo o quarto, depois toda a casa, depois todo o bairro, depois toda a cidade, até ela englobar todo mundo. É uma forma da gente projetar o nosso amor, né? Esse amor maior. Então, vamos lá. Crie pequenas práticas ritualísticas para você não se esquecer do seu dia, da sacralização, da sua espiritualização. Cuide das impressões, da qualidade da comida. Cuide disso que você está fazendo também. E, por fim, reúna tudo isso e use a sua intuição. Não deixe o medo prevalecer. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter, sim, consciência. Lógico que o medo vai vir, ele é nosso amigo, tá? É pra gente não esquecer. Mas ele vai vir, mas a gente não pode sucumbir a ele. Não sucumba à sensualidade. Sensualidade é aos desejos dos instintos. O que são os desejos dos instintos? É comer aquela comida porcaria. Não estou falando de você comer uma sobremesa legal um dia, estou falando de você maltratar o seu vestido. Vocês já devem ter ouvido a expressão, né? O vestido, né? Hã? Ir pro extremo, né? Ir pro extremo. Então tem um equilíbrio nessa hora. E sempre que alguém vier com... Existem pessoas que estão passando o dia consumindo as desgraças, os caminhões. Outro dia eu tive uma conversa de 10 minutos que eu fiquei sabendo. Foi menos de 10 minutos eu fiquei sabendo metade da desgraça que está acontecendo, porque eu não vejo jornal. Eu escolho o tipo de notícia que eu assisto só quando tem a ver com o meu trabalho profano. Porque senão não faz diferença na minha vida, meus irmãos. Então, me disseram que tem caminhões e caminhões nos Estados Unidos, tem caminhões em outros países. As pessoas estão consumindo isso o dia inteiro. Quando essa pessoa vier falar sobre isso, não deixa, bloqueia. E um exercício prático. Vão anotando aí, decorando os exercícios, tá? Um exercício de bloqueio energético. Isso serve para qualquer coisa. Eu vou passar 2. Um deles é, imagine como se fosse uma leve nuvem em torno da sua cabeça, no momento que a pessoa está falando algo que você não quer que seja impregnado em você. Esse é um exercício de visualização interna. Você está ali sorrindo, falando com a pessoa, mas vai mentalizando essa nuvem, como se fosse uma nuvem de proteção em torno da sua cabeça, que ela cria um bloqueio, tá? Para aquela energia não te dominar. E aí você emana logo depois a energia de luz para essa pessoa, para ela quebrar o ciclo dela do medo. Uma outra forma de bloqueio... Tem uma outra também, Frata, parecida com essa, para quem ainda está em empresa, se estiver numa situação que sempre tem nesse momento de bater papo, quem ainda estiver trabalhando, que o ideal é que a gente fique em casa, mas se você tiver um copo com água, você pega esse copo com água, enquanto a pessoa está falando, você vai girando no copo e vai direcionando toda essa energia negativa para essa água e depois você descarta essa água. Seria o mesmo princípio, só que você com uma âncora física, que seria um copo com água e você emanando essa energia para essa água. Serve também se você estiver em casa, de repente, até com algum parente seu que está já num nível exagerado, você também pode até fazer isso, se você perceber que está com esse clima mais pesado, né? A gente fez o Manifesto Asclepios, né, meu frater? Fomos 19 pessoas, né? A gente tem uma estrutura ligada aos 7 planetas principais, tá? E eram 3 pessoas em cada planeta, com exceção do portal de Mercúrio, que é um portal que ele tem uma explicação para quem for participar do Manifesto Asclepios, vai poder viver. E foi um manifesto muito singelo, diferente do Manifesto Caibalion, que foi muito complexo. Ele tratava da simplicidade da cura. E ele nasceu com o processo de cura. Lá em fevereiro, a gente começou a fazer ele. E então não precisa de muita coisa. Escolha uma música que represente a cura para você. Sente, feche os olhos e imagine essa cura. Esse nível de proteção
Porque talvez você não fique imune ao corona, talvez aconteça de sermos infectados, mas o seu corpo físico, tá? O seu corpo físico, ele vai estar preparado para poder não desenvolver a versão grave da doença, tá? Então isso é muito importante. Então a prática de cura não é para evitar pegar o corona, é para caso o corona, e lembre-se de tomar os cuidados físicos, né? Todos aqueles que a gente falou, tudo álcool gel, todo esse cuidado, mas para caso venha acontecer o pior, o seu corpo estar mais preparado para combater esse agente de transformação, tá? Porque a tendência do vírus é uma adaptação, né? É ele baixar a sua potência. Lógico que do primeiro ele se desenvolve, mas o vírus ele não pode matar a gente, ele precisa deixar a gente doente por muito tempo. Então, a tendência dele não é vir diretamente para a destruição do nosso corpo físico, mas ele quer habitar, ele é um verdadeiro parasita, né? E o parasita ele não pode, se ele te mata de uma vez, ele acaba com a sobrevida dele. Então, isso é muito, muito importante, tá? Ter essa clareza. Aproveitando esse intervalinho, Frater, para quem tem dificuldade com visualização, com meditação, a Ordem Rosa Cruz, que é a MORC, que eu e o Frater fazemos parte, ela disponibilizou agora, recentemente, no canal dela do YouTube, uma meditação de harmonização, que também é muito boa, que é a que ela faz na meditação aberta, quando faz aquela convocação, que não está podendo fazer. Uhum. Então, quem tiver dificuldade, é um áudio de 19 minutos, se eu não me engano, e você pode fazer isso diariamente também. É uma meditação muito boa, uma das mais poderosas que eu já tive, além das que a gente faz nos manifestos, mas assim, mais abertas, eu colocaria essa da Amor, que é muito bacana, é uma dica muito boa, porque você põe lá o fone de ouvido, se dedica àquele momento, senta confortavelmente, segue a meditação guiada. Então, vamos ter clareza, né? Não existe trabalho mágico que evita o mal ao corpo físico, tá? A nossa querida John Fortune morreu de leucemia, né? Uma grande mestra do ocultismo aí, uma grande professora. Papos morreu, se eu não me engano, foi de tuberculose, foi logo depois quando ele voltou. Foi tuberculose na guerra. Foi na guerra, porque ele era médico, ele foi pra guerra. E fez questão de ir, né? Ele não precisava, ele fez questão de ir servir na guerra. Sim. Então, pensem que a prática mágica, ela não evita o mal, isso não descarta o cuidado material, mas isso cria uma camada de proteção extra, e quanto mais você se aprofunda nisso, mais o seu corpo físico está preparado. Eu sempre falo, o pessoal gosta muito de falar de Goetia, eu tenho certeza que tem muitos seguidores aqui do canal que eles estão fascinados pela Goetia. E o primeiro livro que você tem que ler, tá? Se você quer estudar Goetia, são os livros escritos por Salomão na Bíblia. Eu ia falar isso. Como assim? Bíblia? Mas eu tô querendo estudar Goetia, eu tô querendo falar de demônios. Eu quero ser satanista. Goetia não tem nada de satanismo, meus irmãos. Tá? Goetia não tem nada a ver com isso. Goetia é uma magia salomônica. E se não existe essa conexão muito forte com o Deus abraâmico, porque o sistema está nesse molde, você está muito fadado a se dar mal. Exato, exato. Então, porque ela vai acessar arquétipos internos em você que não vão atrair coisas boas. Entendam, toda prática mágica, ela libera um potencial que existe dentro de nós. Porque nós não conseguimos usar todo o potencial que tem disponível nesse veículo, nesse vestido, né? Pensem o seguinte, o nosso cérebro, o nosso potencial mental, a gente funciona com uma pilhazinha daquela de 1,5 volt. E ele poderia estar ligado a 220 volts para poder fazer o seu verdadeiro potencial. Então, quando a gente vai fazendo esse cuidado com o corpo físico, o cuidado com a alimentação, a disciplina, as práticas cotidianas de conexão com o superior, a gente vai liberando energia para a gente alcançar e lidar nas esferas mais sutis. Um dia... Deixa eu só responder que me fizeram a pergunta da meditação. Entra no YouTube... Ordem Rosa Cruz Amorque, o título do vídeo é Harmonização Rosa Cruz, 19 minutos.48. E é uma meditação muito forte, ela é guiada pelo grande mestre, né, o Frater Hélio, se eu não me engano.
É uma meditação muito bela. Então, meus irmãos, façam isso. Cuidado com o que entra na casa de vocês por esse veículo chamado internet. Escolham que tipo de filme, que tipo de livro, que tipo de música, que tipo de prática que vocês vão ter. Incorporem e tragam a sensação de cura e a iluminação, e não façam só por vocês, façamos pela humanidade. Se você fizer pela humanidade, vai fazer por você mesmo. E aí agora, vamos para a gente encerrar essa live gigantesca, que eu parabenizo, vocês são verdadeiros buscadores, meus irmãos, porque para aguentar esse e tá todo falatório... mundo bem consistente, viu? Sim, para aguentar Poucas pessoas saíram. Esse falatório aqui tem que ser um verdadeiro buscador. Vamos falar um pouquinho de algumas obras para quem quer estudar o hermetismo, tá? Então, eu vou apresentar algumas, o Frater Roberto também, e no final... Deixa eu só falar, você vai falar a prática no final? Qual? Além das que a gente citou? Qual prática você gostaria de falar? Tem uma prática de meditação muito bacana, de um livro que depois eu vou mostrar, que é do Israel Regardier. Que ele justamente é uma prática de meditação. O Regardier ele tem várias obras que relacionam a cura, a arte da verdadeira cura, pura meditação e pensamento. Tem várias obras do Regardier que vocês encontram aí no YouTube. Mas ele tem uma meditação, que é a primeira para quem entra na ordem da Golden Dawn, que eu vou ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. É a meditação número 1. Então, que o neófito ele considere um ponto conforme a definição matemática, tendo a posição, mas nenhuma magnitude. Então, o conceito matemático para o que é um ponto mesmo. E observe as ideias que faz emergir, concentrando suas faculdades nesse ponto como um foco que se esforça para perceber a imanência do divino por toda a natureza, em todos os seus aspectos. Comece por encontrar uma posição equilibrada, mas suficientemente confortável. Respire de modo ritmado até o corpo estar tranquilo e a mente quieta. No início, mantenha esse estado durante alguns minutos e por mais tempo, à medida que acumular prática em prevenir divagações. Pense agora no assunto a ser meditado de maneira geral. E em seguida, selecione um pensamento ou uma imagem e para seguir até a conclusão. Então a gente começa concentrando num ponto, respira de maneira ritmada, que eu vou passar aqui, qual é a dica que ele dá. Depois você concentra tudo isso num ponto, até que um pensamento ele vai surgir dessa emanação divina, dessa natureza, e você vai seguir esse pensamento, ele vai te levar para um lugar. Então, se você quer um caminho de autoconhecimento, de autodescoberta, de entendimento de você mesmo, das coisas que estão acontecendo com você, antes de buscar nos livros, tenta buscar dentro de você mesmo. E a meditação ritmada que ele faz é em quatro passos. Você esvazia o pulmão e permanece assim, conta até 4. Depois você inspira, conta até 4, de modo a sentir-se cheio de ar até a garganta. Segura essa respiração contando até 4 e expira, contando até 4 também, até que os pulmões eles fiquem totalmente vazios. E isso a gente vai praticando com o tempo e vai ganhando mais experiência. Essa respiração ritmada a gente faz no início, por mais ou menos 2 ou 3 minutos, até que você fique com a frequência mais baixa, se aquete um pouco mais, e aí você começa a meditação. Bem, eu vou apresentar aqui algumas obras que podem ajudar no estudo do hermetismo, o Frater Roberto também, e depois a gente vai disponibilizar um link, pode ser lá pelo Telegram, Roberto? Pode, eu posso enviar para você, aí tu disponibiliza no Telegram. Já separei até alguns materiais. A gente vai disponibilizar um link com uma pasta de PDFs herméticos, tá? Não são exatamente esses livros, mas tem bastante livros lá para quem quiser estudar. Vamos começar. Deixa eu mostrar esse aqui. Tá? Manly P. Hall é um dos grandes egiptólogos, né? Eu acho que ele perde só para o E.A. Budge. Aqui é a maçonaria no Egito Antigo. Fala sobre as sociedades secretas que haviam lá, o conhecimento, como os gregos iam se iniciar lá. Aqui tem um drama iniciático, que é o drama platônico, muito bonito, tá? Então é uma obra, tá em inglês, eu não conheço, não sei se ela foi traduzida, tá? Mas é uma obra que pode ajudar a entender, vamos falar lá do Egito, né? Então pode ajudar a entender aqueles homens daquele tempo. O Manly P. Hall, ele tem muitas coisas interessantes sobre o Egito.
Inclusive aquele livro Magia Egípcia, esse está traduzido pela editora Pensamento, é dele, tá? O Caibalion, essa aqui é a versão do Rafael Arraes. Ali embaixo temos a versão verdinha, que é a mais tradicional, né? Que a maioria de nós leu o Caibalion por ela. E a última, que é essa que vem com esse preâmbulo. Quem for ler essa versão última e ainda não tiver lido, o que eu recomendo? Pula a introdução, leia o Caibalion. Depois de você ler o Caibalion, você vai poder ler a introdução, mas não bota esse filtro, tá? Se permita entrar em contato com a obra. O autor não queria que nós soubéssemos quem foi que escreveu. Então, respeitemos num primeiro momento. Depois a gente lê a introdução, tá? Esse outro livro, The Quest for Hermes Trismegistus, do Antigo Egito para o Mundo Moderno, do Gary Lachman. O Gary Lachman, ele faz parte de um movimento do novo hermetismo que fala muito sobre o processo de gnosis e dessa desmistificação do que é o verdadeiro hermetismo, né? E eu não lembro agora exatamente qual é a profissão dele, ele tem uma palestra, inclusive, muito boa no YouTube, que eu já assisti, né? E o Gary Lachman, nesse livro, ele realmente ele abre tudo isso que a gente falou e muito mais sobre o hermetismo. É um livro maravilhoso, uma obra que... Gente, meus livros, eu não sou leitor de PDF, tá? Eu sou rato de sebo. Eu acredito numa conexão, e muita gente me pergunta qual o primeiro livro que eu compro de ocultismo? Eu sempre falo, vai no sebo, que ele está te esperando lá. Ou numa livraria, você vai encontrar. Os livros nos chamam. Uma vez eu estava em São Paulo e me deu um negócio, eu cheguei para um treinamento, eu sempre gosto de chegar antes nesses treinamentos, eu cheguei 2, 3 dias antes desse treinamento, e me deu um negócio à tarde, assim, eu falei, preciso sair, eu vou achar um sebo. E saí andando, que nem um doido em São Paulo. Andei quase 40 minutos num bairro lá, bem distante. E aí, de repente, achei um sebo. O sebo estava fechado com uma placa, já volto. Aí quando eu entrei, eu falei, não, vou esperar, eu vim até aqui, o sebo me chamou, tem alguma coisa me esperando. Quando eu entrei, eu encontrei obras maravilhosas, que foram raríssimas, que um presente de Deus, e o cara ainda fez por um preço maravilhoso para mim. Então, sempre eu digo isso, os livros aparecem, quando a gente está preparado, eles aparecem, tá? Então, esse livro apareceu para mim em um sebo, tá? Eu não sabia da existência dessa corrente do Gary Lachman, tá? Mas é um livro maravilhoso de pesquisa para quem fala inglês. Eu recomendo, e quem for dono de editora e puder traduzir. Aqui temos o Poimandres, que é o primeiro livro do Corpus Hermeticum, tá? Essa aqui é uma versão de uma coleção muito bela de espanhola, que ela vem com texto em grego também, tá? Para o Manifesto Poimander, eu usei esse livro como referência, tá? Eu usei algumas referências para tradução. Eu peguei uma versão em inglês, uma versão em português, uma versão em espanhol. Criei várias versões para a gente fazer o Manifesto Poimander, para chegar naquele texto que vocês vão ler lá, né? E aí, esse livrinho aqui é um livrinho muito bonito, que ele vem com essa versão bilíngue do Poimandres, tá? O Caibalion, que o nosso Frater já tinha apresentado ali embaixo. Esse livro aqui, ele fala de Hermes, tá? Inclusive, ele fala de mais de um Hermes. Fala do Hermes pai, fala depois de outra geração do Hermes. Esse é um livro que é muito conhecido, pouca gente se debruça, a maioria das pessoas chega a ele pela magia enoquiana, tá? É o livro de Enoque. E aqui é citado, é como se fosse, muitas das teorias dos alienígenas vêm desse livro, tá? Porque ele fala sobre os filhos do céu, enfim, ele é uma outra versão para o nosso Antigo Testamento, podemos pensar assim. Perguntaram do manifesto, Frater. Qual? O que são os manifestos? Não entendi, desculpa, Frater. Perguntaram, acho que deixa eu ver aqui quem foi. A Mari perguntou o que são os manifestos. Eu vou falar rapidamente. Tá, os manifestos são trabalhos promovidos pelo Frater Pelicanos, onde cada ano a gente trabalha um livro hermético dentro de uma ritualística hermética com uma finalidade específica. Esse trabalho é muito bacana porque ele transcende o plano mental, a construção de um plano mental. Realmente o Frater ele recebe uma certa inspiração, uma certa conexão a nível astral para conceber esses trabalhos para a gente. E a gente já aconteceram 2 trabalhos. O Manifesto Poimandres, que ele acabou de mostrar, o Manifesto Caibalion,
e agora a gente está no pré-trabalho do Manifesto Asclepios, que é o desse ano. Normalmente acontece no segundo semestre, mas alguma coisa conduziu o Frater para que ele fosse antecipado para o primeiro semestre de 2020. Então, lá para o segundo semestre, a gente vai ter o trabalho aberto, onde todos que tiverem interesse poderão participar do Manifesto Asclepios. Foi muito bonito a história do Manifesto Asclepios, meus irmãos, porque assim, Asclepios, o símbolo primordial ligado a Asclepios é o caduceu, que é o símbolo da medicina, da cura, né? E lá em fevereiro, a gente começou a reunir as pessoas que participaram do Manifesto Caibalion, que foi o manifesto do ano passado, informando que esse manifesto era um manifesto de cura. Se eu não me engano, a primeira mensagem que eu mandei para essas pessoas foi dia 18 de fevereiro, salvo engano. Então, assim, e convidando as pessoas, falando assim, gente, eu não sei porquê, mas o manifesto esse ano vai ter que ser mais cedo, e é um trabalho de cura. E agora a gente sabe porquê, né, meus irmãos? Então, assim, a gente está mantrando pela humanidade, são muitas pessoas que estão entrando nessa corrente de luz, mas é importante saber que aqui a gente também tá, somos guerreiros da linha de frente de luz, inclusive a gente em breve vai fazer um trabalho aí espiritual para auxiliar a batalha mesmo das energias mais densas que se formam com o medo, né, e que estão assediando os guerreiros que no plano físico estão representados pelas pessoas da saúde, que estão lá nos hospitais, que estão enfrentando isso na linha de frente. Então os manifestos são trabalhos herméticos, práticos, espiritualistas, né? Aqui esse livro é maravilhoso, é um livro de história, quem quiser saber história, sabe, de tudo isso que a gente estuda, muito do que a gente falou está aqui, né? Esse livro realmente uma obra, é um presente, tá? Aqui tá ele é historiador oficial da AMORC, se eu não me engano. Sim. Então, um livro muito bom para entender a tradição esotérica ocidental. E aí ele fala de tudo, fala sobre o hermetismo, fala sobre os manifestos, enfim, muito completo, vocês vão ter um material muito bom de estudo. Aqui o Caibalion, aí aqui o meu Caibalion marcado, né, da forma secreta de ler. Então, eu consigo fazer a leitura. Eu leio esse livro todo em mais ou menos quanto tempo, Frater? Uns 15 minutos? Acho que da última vez foram 10 minutos. Foi menos, né? Uns 10 minutos. A leitura 10 minutos. É uma outra forma de ler. O Corpus Hermético, gente, a minha versão, olha só. Tá, ele é muito. Tá, esse livro, eu adquiri ele, eu devia ter uns 17 para 18 anos. Ele tá muito, eu tenho que comprar outro, sabe? Porque... Compra esse aqui agora. Tem que comprar uma versão dessa. Esse aqui é um outro livro, esse aqui é um livro que ele é um livro mais raro, tá? Ele é um livro que não foi disseminado e ele não vai falar do hermetismo dessa maneira tradicional. É um livro de uma ordem que eu visitei quando eu tinha mais ou menos uns 17, também 18 anos, que é uma ordem egípcia, de uma família espiritual. E eles têm uma coleção de livros e esse aqui é um deles. Então essas são algumas obras. Se o Frater quiser... O pessoal tá só perguntando aqui, ó. Esse aqui é o Corpus Hermeticum da editora Polar. Os que o Frater falou, alguns são bem difíceis de achar, bem complicado encontrar. Esse que eu estou mostrando, ele é mais comum para a gente comprar. Esse aqui é o Corpus Hermeticum da editora Polar. Só pesquisar na internet, é bem fácil de encontrar. O Rosa Cruz Histórias e Mistérios, você compra no site da AMORC. Eu não sei se é só para membros da AMORC. Não, ele é público. Ele é aberto, né? Então pronto. E ele é baratíssimo, um livro capa dura, dessa grossura, se não me engano, é R$50 esse livro. E é um livro excelente. Tem mais alguma obra? O Frater falou... Tenho sim. Mas já falando de hermeticismo, né? Já da prática hermética. Sim. Tem o Magia Prática, do Franz Bardon, que é um guia, como o Frater falou, para quem está sozinho, de repente é um roteiro de práticas. Ele na internet está famoso com outro nome, meu Frater. Hermetismo, alguma coisa é o hermetismo, não é? Iniciação ao hermetismo. Iniciação ao hermetismo. Na internet ele está assim, tá? Do Franz Bardon. É bem fácil de achar também o PDF, muito fácil mesmo. Aí tem um outro que também está esgotado. O difícil é chegar no final dele, né? O difícil é conseguir cumprir o que ele pede. Cumprir o que ele pede. É esse aqui, que é a Golden Dawn, a Aurora Dourada, e aí a gente fez já o panorama histórico, então aqui tem, que é do Israel Regardier, tem toda a ritualística que era abordada na Golden Dawn, é um grande curso de ocultismo, de tradição esotérica ocidental, das práticas da tradição esotérica ocidental, está tudo condensado nesse livro. A meditação que eu falei está nesse livro aqui. Encontra ele em PDF, é difícil, mas encontra ele em PDF.
E tem um outro que ele é mais baratinho e eu também recomendo bastante para quem for começar a estudar Golden Dawn, o sistema da Golden Dawn, que é esse aqui, que é o essencial da Golden Dawn. Esse acha bem fácil, é do Chique Tabata Cícero, encontra na Amazon, nas editoras, nos sites aí, é bem tranquilo de encontrar ele é bem baratinho, acho que ele é R$ 20, 20 e poucos reais. Ele tem uma introdução muito boa sobre o hermetismo e várias práticas simples estão aqui, de meditação, de banimentos e outras práticas. E ele também é muito voltado no que o Frater falou, nessa questão de você se conectar com o divino, com a consciência cósmica, com o nous, com Deus, seja lá qual for o Tungadu, o termo que você queira adotar dentro da sua religião. Mas ele traz muito essa prática, porque senão perde sentido. O hermetismo ele acaba perdendo sentido. Acho que de livro que eu tinha aqui para mostrar eram esses, Frater. Os dois Caibalions, Corpus Hermético da editora Polar, recomendo muito. Rosa Cruz, Histórias e Mistérios. Meus irmãos, eu teria muitos livros para mostrar também. Deixa eu só comentar. Isso aqui é parte da minha biblioteca, tá, meus irmãos? Isso aqui é uma parte da minha biblioteca, mas assim, a gente está aí nesse trabalho, né, de divulgação da luz, né? E você quer falar algumas palavras para a gente poder encerrar, Frater? Tem no site Sociedade de Ciências Antigas, tem um livro chamado O Simbolismo Hermético e a sua relação com a alquimia e a franco-maçonaria. Olha que maravilha. Eu vou disponibilizar lá também na pastinha, mas quem já quiser se apressar para olhar... Quem não conhece a Sociedade de Ciências Antigas... Tá estudando errado. Tá estudando errado, porque assim, lá o maior acervo há muito tempo condensado num lugar só de artigos, não só os livros, tá? Vão nos artigos também, é a SCA. A SCA, e tem livros impressos, eu tenho alguns livros impressos deles aqui, sabia? Aqui em casa. Eles têm também livros. Depois eu quero ver. Eles já têm, depois eu vou te mandar as fotos aí lá pelo depois privado. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos os guerreiros da luz que estiveram aqui e fazer um pedido para vocês, tá? Não deixem essa chama se apagar. Não deixem o medo dominar, não deixem a obscuridade prevalecer nesse momento tão delicado da nossa humanidade. Vamos trabalhar pelo amor, pela luz maior, pela conexão com o divino. É natural, em alguns momentos a gente vai... Esses dias eu estava tossindo que nem um doido. Aí o medo vem, mas a gente tem que firmar os pés. Aí liguei para minha professora lá, minha professorinha amada, Dona Seda, assim, aos seus 95 anos, ela aí me deu uma presença, né? Então, sejamos multiplicadores dessa luz. Sejamos multiplicadores. Não deixemos a chama apagar. O hermetismo é sobre isso. Vocês viram que Hermes vem sendo transmitido e reinventado através das eras. E o nosso papel aqui no século XXI não é reinventar a roda. É só trazer ele para o nosso tempo, para a nossa realidade. E o Covid-19, ele não é um castigo. Não deixem as pessoas falarem mal dos seres humanos. Os seres humanos só estão perdidos. Eles são crianças. Você não exige de uma criança de olhos fechados num quarto escuro que ela não tropece em nada. Nós que estamos em busca da luz, temos que voltar com nossa luz, o nosso achote, para ajudar a conduzir os irmãos. Então não deixem essa obscuridade, o obscurantismo, a ignorância e o medo prevalecerem. O ser humano não tem que ser extinto para prevalecer a saúde da Terra, porque nós somos a consciência do nosso planeta. Nós somos a emanação da energia do Sol.